Eu vou trazer agora, gente, uma reportagem sobre uma briga judicial entre uma tradicional família de Ribeirão Preto por causa de herança. Escuta essa. A aposentada de 77 anos acusa a própria filha de roubo após ela passar todos os imóveis da família para o nome do marido e deixar a mãe absolutamente sem dinheiro. Você vai conhecer essa história que a gente abre o nosso Cidade Alerta e você vai fazer aí o seu julgamento. O que será que aconteceu com essa família? Põe no ar. Quem vê a dona Lucélia Aparecida Cici Farinha, aposentada de 77 anos, feliz com as cachorras, não imagina o que ela tem vivido nos últimos 4 anos. Deixa. A filha Juliana Cici Farinha, de 48 anos, transferiu todos os imóveis da família dela para o nome do marido, João Paulo da Silva Moura. Eu não assinei nada, eu não fiz nada, eu fui lesada. Fui roubada pela filha e pelo genro. Segundo os advogados da senhora, a manobra seria para se apossar da herança. Isso foi possível porque os prédios residenciais e comerciais, cerca de 10 em importantes bairros de Ribeirão Preto, foram colocados como propriedade de uma empresa que foi aberta para administrar os bens da família. Essa empresa tem sido criada ultimamente como uma forma de administração de bens e também como uma forma de melhorar a questão tributária. E ela facilita também no aspecto da sucessão patrimonial, ou seja, quando alguém quer deixar um patrimônio para os seus herdeiros, a existência da holding facilita e torna mais barato todo esse processo. Lucélia foi casada com Rubens Gonçalves Farinha e com ele teve 2 filhos, Alexandre e a Juliana. O problema começou quando o marido de dona Lucélia morreu em 2011. Na época, quase toda a sociedade foi passada para o nome da filha, já que o filho estava com problemas financeiros, o que poderia prejudicar a empresa. Juliana se casou e fez as transferências dos prédios sem comunicar à mãe e à família. A Juliana, casada, ela e o seu marido, João Paulo, eles constituíram uma outra empresa. E a Juliana conseguiu fazer com que a primeira empresa dos pais se tornasse sócia da segunda empresa e inserisse todo o patrimônio da primeira empresa na segunda empresa. O que significou dizer que a segunda empresa, que tinha como sócios a Juliana e o João Paulo, passou a ser a titular de todo o patrimônio. Em seguida, a Juliana saiu dessa segunda empresa e essa segunda empresa passou a pertencer exclusivamente ao João Paulo. E ainda houve um aparente, na verdade eles se divorciaram, muito embora haja notícias de que eles continuam vivendo juntos. E com o divórcio, hoje, todo o patrimônio formado pela dona Lucélia e pelo seu Rubens, ele pertence a uma empresa que tem como sócio exclusivamente o senhor João Paulo, que se apossou de todo o patrimônio do casal. A idosa só descobriu a estratégia quando foi ao banco movimentar a conta da empresa. Do dia para a noite, eles bloquearam tudo. Tomaram o cartão, tomaram tudo. Tiraram tudo. O dinheiro que estava, eles pegaram o dinheiro. Não conversaram mais, bloquearam tudo e não tem notícia deles já fazem 4 anos. O advogado explica por que a filha não poderia fazer isso. Essa empresa não poderia transferir os bens. Primeiro porque havia uma vedação contratual expressa, que ela não poderia fazer a transferência sem a concordância de todos os sócios. Ainda assim conseguiu-se fazer essa transferência, não se sabe como. Também havia decisões da Justiça Federal vedando, proibindo qualquer movimentação de bens. E essa transferência de bens ainda assim foi superada, também não se sabe como. E havia também a questão da alteração contratual, que foi uma medida tomada legalmente pelos sócios como precaução, de tal modo, então, que se eventualmente eles duvidassem da conduta da Juliana, pudessem transferir a sua parte na empresa
para a tia irmã do Rubens, a dona Maria Inês. Tentaram fazer uso dessa alteração contratual e a Juliana e seu marido judicialmente tentaram discutir essa alteração contratual, negando que a Juliana tivesse assinado. O que, curiosamente, há uma divergência quanto a isso de todos os outros que firmaram esse documento. Todos dizem expressamente que a Juliana assinou esse documento. A idosa chegou a passar dificuldades financeiras e contou com a ajuda do filho. O advogado de defesa tentou um acordo com Juliana e João Paulo, mas como não conseguiu, entrou na justiça. Ele pediu o pagamento de uma pensão para a Lucélia e também o bloqueio de todos os prédios para evitar a perda do patrimônio. Nós tomamos algumas medidas cíveis para realizar imediatamente o bloqueio do patrimônio. Porque qual que era a nossa grande preocupação? É que esses imóveis fossem transferidos para terceiros e dificultasse depois todo esse processo de execução, todo esse desenrolar, a depender da decisão judicial. Então nós entramos, tomamos medidas urgentes, conseguimos êxito tanto na parte estadual quanto na parte federal e foi determinada a indisponibilidade de todos os bens pertencentes à RGF. Além da área civil, o caso também é investigado na área criminal. Já foi aberto inquérito na polícia, em que a filha pode até ser presa, dependendo da decisão da justiça. Entre os crimes apontados pelo advogado contra Juliana e João Paulo estão estelionato, associação criminosa e falsidades ideológica e de documento. Houve uma transferência indevida e, portanto, ilícita desses bens, com vedações legais e contratuais, e houve isso de forma fraudulenta. Isso foi feito com o objetivo de retirar o patrimônio da dona Lucélia e passar para o marido da Juliana. Portanto, foi tudo uma fraude arquitetada para que isso fosse viabilizado. Nós entendemos que isso pode configurar o crime de estelionato. Também, no curso desse procedimento fraudulento, houve a utilização e a elaboração de documentos que importam em falsidade documental e falsidade ideológica. E parece também que pessoas, porque não foi só o João Paulo, que pessoas se organizaram, atuaram em organização, em associação, para o cometimento desses crimes. Tudo isso, evidentemente, vai ter que ser objeto de uma apuração, inclusive com a oitiva dos envolvidos, pela polícia. Isso foi feito, houve essa representação, a polícia já foi acionada, já está investigando esses crimes e certamente, ao fim da investigação, esses fatos deverão ser do conhecimento do Ministério Público, que então vai avaliar se efetivamente houve crimes ou não houve e se houve, ele vai formular uma acusação penal contra os responsáveis. Juliana e João Paulo são médicos na cidade de São Paulo e não mantêm contato com dona Lucélia desde a transferência dos imóveis. A senhora guarda muitas mágoas. Ela lembra que foi o dinheiro da renda dos investimentos em imóveis que pagou os estudos da filha em medicina e garantiu mordomias durante toda a vida, inclusive para um dos netos, filho de Juliana, que foi criado pela avó. E esse menino veio morar comigo, ele tinha 10 dias. Eu criei esse menino, dei as melhores escolas, faculdades e hoje, graças a Deus, ele é médico, mora em São Paulo e está no último ano de residência no Sírio-Libanês. Então, eu criei esse menino com os recursos da RGF. Mesmo assim, Lucélia sabe que a filha tem direito a uma parte, mas aguarda uma decisão favorável para poder ter novamente a renda que planejou ter quando ficasse mais velha. Segundo meu marido, sempre ele falava, quando a gente ficar velho, a gente vai viajar, a gente vai aproveitar a vida, porque a vida é muito curta. Você não sabe o tanto que você vai viver, o que você vai viver. Então, era dar presente para os netos, viver numa harmonia, todo mundo junto, Natal junto, Réveillon junto, as festas juntas, e foi que não aconteceu. Ela não devia ter feito isso, ela devia chegar e falar, vamos conversar, vamos sentar. Ela nunca conversou, ela nunca sentou. Que coisa mais estranha, gente, estranha. Eu vou dizer uma coisa, deixa eu ler só a resposta que deu os advogados, depois eu vou fazer um comentário para vocês, se quiser comentar, comente.
O advogado Dr. Leonardo Waterman, ele que defende a Juliana, né, City, ele disse o seguinte: diz que todas as questões jurídicas relacionadas com as acusações que estão sendo feitas são tratadas junto ao Poder Judiciário, havendo inclusive diversas decisões em seu favor. E, além disso, destacou que, exatamente pelo mesmo fato, as pessoas que lhe acusam são réis em processo criminal no qual Juliana é vítima. E ainda lamentou o fato de tentarem usar a imprensa como ferramenta de objetivos espúrios para macular a imagem da vítima Juliana no momento em que essas questões deveriam estar restritas apenas à justiça. A defesa adotará as medidas cabíveis para que os verdadeiros réus continuem respondendo por seus atos. Bom, vamos lá, gente. Você já ouviu aquele ditado que diz o seguinte: por que o cachorro é o melhor amigo do homem? Você já ouviu esse ditado? Sabe por quê? Porque ele não conhece dinheiro. Põe dinheiro no meio, você vai ver o que acontece. Ah, na minha família não acontece isso. Não acontece? Quantas pessoas estão me vendo aqui que já não tiveram problema de dinheiro, de sangue? E isso não estou falando de classe alta, classe média, classe baixa. É todo mundo, todo mundo. E é estranho porque, assim, nesse caso específico, quem tem muita grana, não sei se você tem essa informação, mas quem tem muita grana não é igual a gente comum, assim, que você morreu, tem que fazer inventário, aquela coisa toda. Que isso? Os caras criam uma empresa, uma holding, criam uma empresa e colocam os patrimônios de milhões para essa empresa administrar. E aí, nessas empresas, você vira sócio para você ter participação disso, ou seja, juridicamente existe um caminho, vamos colocar assim, menos burocrático, mas isso quem faz é quem tem muita grana, quem tem grana mesmo. Nós, não vai fazer uma empresa para isso, não tem nem patrimônio para fazer isso, mas morre um. Agora você vai ver o que acontece. A filha tirando o patrimônio da mãe, pelo menos essa é a reportagem que está aí mostrando para vocês, e não só isso, o que está me espantando nessa história toda, que além dela fazer isso, ela ainda coloca como sócio o companheiro dela. Quer dizer assim, se esse cara se separa dessa mulher, ele dá um balão na mulher, na esposa, que vai virar ex, e dá um balão na sogra, e fica com todo o patrimônio. E vou te falar uma coisa, hein? Não sei se é o caso, não vou julgar, mas eu já cansei de ver histórias assim. Sabe por quê, gente? Tive exemplo na minha própria família. Na minha própria família. Então, eu sei muito bem como essas coisas funcionam, o rolo que dá. Põe o WhatsApp para mim aí, deixa eu ver o pessoal que está mandando. Fala para mim aí se colocar dinheiro no meio com herança, com isso, aquilo, se não dá confusão em família. Não deveria, as coisas deveriam ser conversadas. Mas que dá rolo, dá rolo. Coloca a sua opinião aí.